Boa tarde, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma vez estamos aqui para realizar, a nossa live de estudo. Hoje será com o nosso irmão Jorge. Boa tarde, Jorge. Como é que tá, rival? Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. Melhor ainda, Deus está aí abençoe a todos. Deus Aldenura. abençoe a todos nós nesta tarde. Muita paz. Hoje teremos a nossa reflexão em cima da parábola do rico e Lázaro, não é isso? Isso. Que bom estarmos aqui para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, em que nós vamos parar um pouco da correria, né? Nós passamos a semana toda correndo, né? Por muitas necessidades, evidentemente, né? Que precisamos, mas ao mesmo tempo deveremos buscar e aproveitar as oportunidades que temos para parar um pouquinho e pensarmos, né, no lado, né, espiritual, né? É isso que nós vamos fazer. Aldenura está dizendo que está travando. Como é que está a situação aí? Você está me ouvindo? Está recebendo bem o sinal, Jorge? Tô recebendo bem. Muito bem. Né? Daqui também, eu não estou tendo dificuldade nenhuma em ouvir você, né, em vê-lo. Espero que consigamos trabalhar bem essa tarde. Graças a Deus. Vamos dar continuidade, desejando muita paz aos nossos companheiros, aqueles que estão entrando, que vêm participar conosco. Que Deus os abençoe, os fortaleça, que eles possam estar, aproveitando também esse momento. O Jeová Barro está conosco. Boa tarde, Jeová. Que bom. É o famoso gel. Exatamente. Que bom. Vamos mais uma vez pedir a Deus muitas bênçãos para esse momento, para essa oportunidade, que a espiritualidade amiga possa, né, nos envolver nos seus fluidos benéficos, e ela sempre nos envolve, que nós possamos abrir os nossos canais, né, para estarmos a receber, né, esses fluidos benéficos, né, prepararmos nossa mente. Então, para isso, né, vamos esquecer, né, diversas coisas que durante o dia talvez não nos acometeram, que nós, né, nós paramos para pensar. Vamos abrir realmente nossa mente para receber essas energias. Então, com essa vontade, com esse sentimento, vamos nos unir, né, em nossas mentes, para fazermos uma prece, primeiramente, antes de qualquer coisa, de gratidão, de agradecimento a Deus, e rogar a Ele muitas bênçãos para essa tarde. Deus, Pai amoroso, Jesus, amigo de todas as horas, agradecidos estamos por mais uma oportunidade que nos encontramos aqui, unidos e reunidos, para juntos estudarmos o Evangelho. E a espiritualidade amiga, nossos guias, os mentores da casa, né, do Centro Espírita 9 de Outubro, possam nesse momento encontrar em todos nós, né, um campo, né, fértil, né, uma oportunidade, né, que nós temos, abrindo nossos canais para que possamos nesse momento sermos intuídos, em especial o nosso irmão Jorge, que vai trazer, né, a reflexão da tarde de hoje. E mais uma vez, né, por essa maravilhosa oportunidade, que nós possamos dar por iniciado mais esse momento magnífico para todos nós. Muita paz para todos. Vamos iniciar, vamos passar a palavra para você, Jorge, e
estamos aqui. Muita parte do seu Inicialmente, nós agradecemos por esta oportunidade. Trazemos um abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, da qual eu faço parte. Essa é a segunda vez que estamos participando, né, desta conferência de lives, onde foi dado esta oportunidade dos alguns componentes da Comissão Estadual do Espiritismo via brilhantar com o Centro Espírita 9 de Outubro, né, esse manancial de reflexões espirituais, sendo acolhida pela nossa irmã Aldenora, que ela possa ser amparada pela espiritualidade no projeto do Centro Espírita que ela faz parte, como uma das colaboradoras. Nós aqui sempre estamos torcendo, que fazemos parte da G6, pela que a casa possa ser agigantada sempre nos trabalhos que, desde a sua fundação que ela existe, né? E foi me dada essa oportunidade de fazer esse estudo dessa parábola, que é uma parábola muito rica, assim como todas as parábolas de Jesus. E eu quero aqui trazer assim, de minha parte, pela experiência que eu venho no meio espírita, principalmente em questões de fazer palestras, de fazer estudos. Essa é uma metodologia que Jesus nos traz, que deixou para todos nós, de riqueza. Ele sabia, ele entendia, ele compreendia que aqueles que lá no passado, com ele, não iam compreender muito bem os ensinamentos das leis espirituais, ele trouxe histórias. Veja que sabedoria de um espírito deste, né? Aí a gente volta um pouco lá no nosso tempo de nossos filhos pequenos, e até mesmo quando éramos pequenos, nossos pais, para fazermos dormir, contavam histórias, que hoje são abrilhantadas pelos livros infantis. Veja que coisa interessante. E nós temos essa riqueza dentro do movimento espírita, dentro das nossas casas espíritas, porque nós temos públicos de diversos níveis de conhecimento, aqueles principiantes que estão chegando, que muitas vezes chegam aturdidos dentro da casa espírita, e a linguagem, o que está se ensinando muitas vezes na tribuna, nas reuniões, aquele irmão fica um pouco perdido. É preciso que o palestrante tenha a sapiência de descer o nível básico, para que aquela pessoa possa entender e compreender. Então Jesus sabia que ao longo mesmo das próprias eras, a humanidade não iria compreender o ensinamento profundo dele. Então ele traz as parábolas, que são diversas parábolas, cada um com ensinamento diferente. Eu estava aqui a semana passada, não tive a oportunidade de entrar ao vivo, mas depois eu escutei a parábola do filho pródigo. Foi até Jeová que trouxe aí os ensinamentos, os estudos, né? E de uma riqueza impressionante, Jesus trabalha essas parábolas nas diversas fases da vida espiritual, né? Conclamando para que todos nós possamos dar atenção à nossa formação espiritual. E aí, como diz Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Aquilo que está no contexto, você tem que analisar o contexto espiritual, porque Jesus falava ao espírito. Então, todas as passagens que o Evangelho traz de Jesus, tem todo um contexto da parte espiritual. Então, a gente agradece, né, a casa, né, pedir que os irmãos continuem vibrando nessa sintonia,
muito boa. E vamos começar o nosso estudo. Está lá em Lucas, né? No capítulo 16, no Evangelho de Lucas. E no capítulo 6, não se pode servir a Deus e a mamão. Então, a parábola, a narrativa está da seguinte forma. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria para mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escute. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Bem, esta é a palavra que está transcrita do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa analisar o contexto, né, desta passagem tão rica e que traz ensinamentos profundos para que possamos entender, inclusive que nós estamos inseridos nela, né? Então, primeiramente, em relação a essa parábola, por que o nosso irmão, os nossos 2 irmãos, o rico e Lázaro, um foi para uma região de tormento, que foi o rico, e o outro foi para a região de bem-aventuranças, que foi o Lázaro? Essa é a primeira questão que a gente tem a colocar, né? Porque nós podemos fazer uma análise da seguinte forma: os 2 foram para essas regiões por conta dos seus comportamentos? Aí a resposta, sim. Porque o rico, por conta dos procedimentos que ele teve na sua vida existencial, um comportamento de egoísmo,
Porque quantas e quantas vezes o nosso irmão Lázaro, o mendigo, bateu na porta do rico. Cara, o rico vivia na opulência, na riqueza, dava as festas para a sua família, para os seus irmãos, que ele tinha 5 irmãos. É proibido dar festa? Não, nós damos festas. Quem é que não recebe no final de semana os seus parentes para um almoço, para uma conversa, para um bate-papo? Isto é errado? Não, isto não é errado. É errado viver vestindo uma roupa bonita, uma roupa da moda. É errado você viver numa casa boa, numa mansão, numa choupana, num casebre? Não, não é errado. O que Jesus quis colocar para todos nós nesse ensinamento, principalmente em relação ao rico, para com a atitude para com o Lázaro, que era o mendigo que vivia nas ruas, que vivia dormindo nas ruas. A gente tem diversos exemplos na nossa vida social hoje. Quantos e quantos estão nas ruas, dormindo sem poder ter uma cama, um cobertor, um local quentinho? E o Lázaro batia diversas vezes na porta do rico pedindo um prato de comida. A parábola, ela não faz versão a isso. Mas, no contexto espiritual que nós podemos analisar, os servos, quantas vezes iam lá fora e Lázaro chegava para eles e pediam: diz a esse senhor aí que pelo menos me dê um prato de comida? A pergunta ia, quando voltava a resposta era não. Ele de novo fazia outro pedido: rapaz, pelo menos diga a ele que me dê as migalhas. O que são migalhas? São sobras. São sobras que caíam. Essas sobras vão ser jogadas no lixo, ou os cães vão comer. Pelo menos me dê isso. Não, não dou. Ou seja, o rico vivia a atender suas próprias necessidades, seus e dos seus familiares, sem olhar a dor do outro, sem olhar a dor do próximo. Por isso que o rico estava numa vida de tormentos no mundo espiritual. O campo vibratório, lá onde ele estava vivendo, era um campo vibratório de dor. Porque quando ele desencarnou, automaticamente, magneticamente, ele, como espírito, foi chamado, foi atraído para regiões aonde a afinidade existia dos outros também, do mesmo comportamento, da mesma atitude. E o que é que o Evangelho nos diz? O que é que os ensinamentos da doutrina do Espírito nos diz? Quem tem um comportamento desse é egoísta. Ele viveu o tempo todo desse egoísmo. Aí a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado do comportamento, das atitudes do rico. Os 3 pedidos que o rico fez ao pai Abraão, o patriarca do povo judeu. Patriarca por quê? Porque o povo judeu considerava Deus como criador. Mas o pai era o Abraão. Por isso que o Abraão, na parábola, ele é um espírito angelical, um espírito superior. Né? E aí, Abraão, sendo o espírito superior, e o que é que o espírito superior faz? O espírito superior usa da caridade, da sensibilidade, né? O espírito superior, pelo amor que ele tem, que ele já conseguiu chegar, ele sabe analisar o comportamento, não derroga as leis do pai. E as 3 perguntas que o rico fez para Abraão foi justamente para que, o primeiro, para que Lázaro voltasse, molhasse as pontas dos dedos e fosse aliviar a sede dele. Ora, veja só quando a gente diz que o comportamento do rico ainda estava o mesmo. Ele não mudou de atitude, ele não mudou de comportamento aí para o mundo espiritual. Porque ele poderia ter dito assim: para Abraão, diga a Lázaro que traga uma vasilhame com água. Porque eu aqui tenho sede e tem outros que estão aqui sofrendo também, que também tem sede.
Aí vamos à segunda. Aí ele diz, aí para Abraão negou. Para Abraão negou. Aí ele vai, então diga a Lázaro que volte lá na terra. Eu tenho lá 5 irmãos e tenho famílias, que avise lá eles, para que ele se previna e não venha para cá também para passar pelos mesmos tormentos que eu estou passando. Aí o que é que... Aí a atitude desse rico é uma atitude egoísta também, porque ele poderia ter dito assim para Abraão, diga a Lázaro para que Lázaro vá até lá na terra e avise a meus parentes, aos meus amigos, a toda a sociedade, a todo mundo do que passa comigo. Porque um exemplo disso aí, Rivaldo, é o que que já fez Jesus? Jesus, sabendo da nossa necessidade desse, eu vou, mas vou voltar, vou mandar o Consolador prometido para todos vocês, para ensinar todos vocês. Veja que o comportamento dele, do nosso amigo, do rico, ainda era uma atitude egoísta. É uma atitude de somente pensar nele, somente pensar nos seus. E para Abraão, quando nega por quê? Porque como ele é espírito superior, ele não podia derrogar a lei de Deus, ele diz também ao rico, que o rico diz assim, olha, você não pode passar daí para aqui, nem a gente daqui para aí. Por quê? Porque existe um abismo entre a gente. Que abismo é esse? O abismo não é um buraco, não é estrutura física. É nível espiritual. Porque ele, como espírito superior, e o rico já olhava de longe e via Lázaro na beatitude, né? Lázaro numa condição melhor do que a dele. Aí que é quando o nosso irmão, o Abraão diz ao rico, disse, olha, ele está aqui porque ele, na vida lá, ele só teve sofrimento, viu? Só fez sofrer. E, em maneira nenhuma, ele reclamou. Em nenhuma maneira, ele esbravejou. Em nenhum momento, ele ficou revoltado. Ele se resignou. Viveu uma vida de sofrimento, de dor, com as chagas, suportando aquela chaga, os cães lambendo as chagas dele, mas ele suportou com resignação. E aí, quando Jesus diz, em relação à questão das migalhas, porque essa é uma palavra, Rivaldo, muito forte dentro da parábola, as migalhas. Aí a gente tem que analisar o contexto espiritual, o sentido espiritual das migalhas. Por que viver das migalhas? Jesus estava dando um recado para a gente, Rivaldo. Que a gente, para fazer a caridade, nós para fazermos o bem, nós para termos nossos comportamentos, nossas atitudes na vida, nós temos que começar de pouquinho. Opa! De pouquinho. Aí quando a gente vai analisar o sentido da caridade, Jesus sabia que nós não poderíamos, de uma hora para outra, ter uma atitude, Rivaldo, como ele fez. Vir à terra e se sacrificar pela humanidade de tal forma que foi açoitado, passou dias e mais dias sofrendo e desencarnou, passou para o mundo espiritual através de um sacrifício, de uma crucificação. Jesus sabia. Jesus sabia que eu e você, Rivaldo, nós não íamos ter a atitude de um Francisco Cândido Xavier. De passar a vida todinha, Rivaldo, psicografando livros, se dedicando ao bem, fazendo obras de grande envergadura na área social. Aí o que é que os espíritos fazem, Rivaldo? Coloca a oportunidade dentro da doutrina espírita da gente entender como é fazer a caridade, começar aos pouquinhos, Rivaldo. Fazendo farnel, fazendo uma campanha do quilo, fazendo uma caravana do bem, não é Jeová? Fazendo também um enxoval, entendeu, Rivaldo? Tem que fazer visitas. Tu tá entendendo o porquê do pequenininho das migalhas que Jesus falou? O sentido espiritual da palavra. Quer falar, Rivaldo? Pode falar, não tem problema não. Pode colocar aí. O interessante que você está falando é porque muitas vezes nós nos concentramos naquela atitude maior, né? A gente só quer dar grandes coisas, e quando não podemos dar essas grandes coisas, a gente, não posso fazer não. E a gente não olha
para as coisas menores, né? Que é mais fácil E por onde a gente deve começar, né? isso. Então, dando continuidade a questão da parábola, aí o pai Abraão faz essa colocação em relação ao comportamento do rico e o comportamento de Lázaro, que também, Rivaldo, em alguns momentos da vida são sobre nossos comportamentos. Sobre nossos comportamentos. Dentro do próprio livro, que, dentro da própria lição e do capítulo do Evangelho, não servir a Deus e a Mamon, está a questão da riqueza, a prova da riqueza e da pobreza. Qual é a mais difícil? A da riqueza. A da riqueza é a mais difícil. Porque geralmente os espíritos caem. Por quê? Porque como é a riqueza, Rivaldo, é um talento que Deus coloca na mão da gente para o trabalho no campo do bem, para fazer o bem. É proibido ser rico? Não. É proibido ter dinheiro? Não. Todo mundo quer ter dinheiro, Rivaldo. Mas aquilo que vem para nossas mãos, é preciso entendermos como é que vamos colocar isso em prática. Aquele que tem dinheiro, aquele que tenha condições de recursos financeiros para fazer algo no próximo, que faça. Crie um hospital, crie escolas, crie sistemas educacionais. Procure fazer empregos. Procure fazer projetos para poder tirar irmãos das drogas. São diversas coisas, porque são infinitas as possibilidades de você fazer o bem. Então, esse é o ensinamento que vem nessa parábola, que é rico, de nós podermos avaliarmos o que é que nós estamos fazendo, como é que está sendo o nosso comportamento nessa existência, em relação a todos aqueles que nos cercam. Ora, o rico, por ter ido para uma região de tormentos, continuou com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes que ele tinha. Abraão percebeu. Pelos pedidos que ele fez, Abraão negou todos. Todos. Inclusive, explicou a ele, porque ele queria que Lázaro também... que ele queria que Abraão, no entendimento da sequência, quando ele fez o pedido para que o Lázaro voltasse à terra, para poder alertar os irmãos dele, aí o pai Abraão diz assim, eles têm lá, meu irmão, Moisés e os profetas para ensinar ele a vida espiritual. Que eles escutem, que eles ouçam e sigam os ensinamentos. Né? Aí ele diz, sim, mas qual o problema de voltar um irmão do plano espiritual para poder ir lá passar as orientações. As orientações. É quando ele nega e te dá o entendimento e diz, ó, se eles têm lá Moisés e tem os profetas, eles não escutam, como é que você quer que eu mande Lázaro lá para fazer isso? Ou seja, os profetas e Moisés representam todo o manancial de ensinamentos que o mundo espiritual mandou para a Terra. E que é preciso que a gente acompanhe esses manancial de ensinamentos para podermos nos prepararmos para a vida espiritual. Foi isso que Abraão quis dizer a esse rico que estava lá no plano espiritual. Tá entendendo? Mas só que Abraão percebeu que ele precisava, quando ele deu uma resposta não, Abraão percebeu que ele precisava fazer reflexões, que ele precisava de um tempo naquele local energético, naquele local de vibrações baixa. Abraão percebeu que tinha que fazer uma reflexão do orgulho, do egoísmo, do bem que ele deixou de praticar, de que ele só pensou só nele, de que ele deveria fazer uma análise profunda. E quando ele estivesse pronto, ele estivesse preparado, tivesse modificado as suas energias, independentemente disso aí, Rivaldo, os espíritos superiores, eles sabem.
ele sabe que aquele irmão já está preparado para ser resgatado daquele local. Foi isso que o nosso Abraão, o pai Abraão, quis dizer. Né? E nós, que estamos na doutrina espírita, trabalhando a cada dia, a cada hora, a cada instante, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né? Colocando a gente na terra de bigu, né? Um bigu nessa fala do nosso irmão aí, né? A espiritualidade, ela se comunica conosco 24 horas por dia. Só que nós, Vivaldo, não percebemos por conta ainda da nossa inferioridade. Nós estamos no plano de expiações e provas. As nossas vibrações, a nossa sintonia com o plano espiritual é muito baixa. Às vezes, as informações, as orientações, os avisos vêm, Rivaldo. Vêm diretamente por um filho, por um amigo, por um companheiro, por uma informação na televisão. A espiritualidade é interessante. Um amigo, um determinado palestrante, ele foi para uma determinada cidade fazer uma palestra à noite. Terminada a palestra, ele, em sintonia com a espiritualidade, ainda, claro, né? Se preparou muito bem. E alguns trabalhadores da casa, como era uma cidade distante, de uma para outra, perguntaram a ele se ele podia dar carona. Ele, eu posso, vamos lá. Então, tem umas 2 ou 3 pessoas no carro. Ele tinha o carro dele era um bumeranguezinho. E começou a caminhada na BR. Aí ele gostava muito de música de rock. Aí ligou o som. Aí começou a tocar uma musicazinha de rock, né, para alegar o ambiente, que ele gostava muito. Daqui a pouco o rádio parou, Rivaldo. Aí ele chegou, olhou pro rádio e disse: caminhão. Aí, gente, o rádio falou caminhão. Aí todo mundo ficou assustado, né? Aí, de novo, caminhão. Aí ele, oxente, o rádio falou caminhão de novo. Aí quando ele viu pelo retrovisor lá em cima, né? O espelhozinho que fica quem é motorista, né, aquele espelho em cima, aí viu um reflexo de uma luz. Tava chovendo. Era uma carreta, Rivaldo, que estava vindo em uma velocidade sem freio. Quando ele olhou, ele puxou o carro para o acostamento, a carreta passou virada. Ou seja, uma experiência de que eu disse nesse instante, a espiritualidade fala com a gente. Aproveitou o momento, com as energias que estavam ali, daquelas energias magnéticas, estava ali, né? Ectoplásmica, e passou o recado alertando o irmão. Ou seja, tiveram o merecimento. Um trabalhador da doutrina espírita, né? Não estava no momento de voltar ao plano espiritual, podia não estar ainda na sua programação daquela forma do retorno. Mas, veja, do mesmo jeito que nós estamos analisando essa parábola e em relação a Abraão, que Abraão é um espírito de escola, né? Um espírito angelical, que todos nós um dia vamos alcançar esse estágio. Depois que estudarmos muito, depois que praticarmos a caridade, né? Depois que nos debruçarmos em cima de todos os procedimentos que a espiritualidade, das nossas programações espirituais, vemos ao corpo, à matéria, e não tiver mais oportunidade de condições de voltar mais aqui ao plano material, automaticamente passamos às faixas vibratórias. E aí, a gente volta de novo à parábola. Por quê? Porque quando o Abraão diz, em relação à questão de o que você está aí, desse canto, nesse lugar, você não pode vir para cá. Do mesmo jeito que a gente não pode ir para aí. É claro que ele fez uma colocação de explicação para ele, no sentido do estágio vibratório, do nível
de evolução que eles estavam. Por quê? Porque para passar para o nível de evolução superior, é preciso que nós trabalhemos para isso, através do estudo, da dedicação e etc. É mais fácil você descer ou você subir? Porque quando você sobe, você despende mais energia. Percebeu? A escada de Jacó? Olha, outra explicação espiritual. Você subir a escada, você se esforça. Você faz força. Você despende energia. Hã? Opa! Para a gente alcançar as camadas evolutivas, a gente tem que trabalhar muito, Rivaldo. Mas quem está em cima, é mais fácil descer. Por conta justamente da condição espiritual. Tu tá entendendo? A similitude das coisas. Tá entendendo? Então, essa nossa parábola, ela é uma parábola de riqueza. Essa parábola. Porque ela nos faz em relação à questão dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, né? Dos procedimentos que nós estamos vivenciando na Terra. Será que nós somos atualmente o rico ou o pobre da parábola? Qual é o... Nessa indagação que nós estamos, hoje nós fazemos parte do rico ou da parábola? Ou do pobre da parábola? Opa! Por quê? Porque automaticamente nós estamos inseridos nas duas colocações dessa aí. Em uma das duas a gente está. Não é verdade? Então, meu irmão, quer falar? Pode falar. Interessante, é importante essa sua fala aí, porque geralmente, quando nós estudamos, lemos uma parábola, nós sempre colocamos como uma história, ou seja, que aconteceu, que foi com outras pessoas. E nós não nos colocamos no lugar, né? Não trazemos a parábola para... E o ensinamento de Jesus é isso, é nós nos colocarmos nessas condições. É importante isso. Exatamente. Né? Pergunta sua. Em que condição nós nos encontramos hoje? Nós estamos na condição do rico, nós somos o Lázaro, né? Que comportamento nós estamos fazendo? Tendo o mesmo comportamento ou não? Muito importante, meu amigo. Me diga uma coisa, Rivaldo. Você vai olhando o horário aí, porque eu não tô aqui acompanhando o horário, eu não tenho aqui. Ok. Entendeu? Eu vou dar 10 minutos, faltando 10 minutos eu falo para você. Porque assim, quando tiver faltando 10 minutos, eu quero contar uma história da época de Jesus. Tá certo? Eu gosto muito de encerrar com as histórias de Jesus, que ela traz um manancial de ensinamento muito grande pra gente. Tá entendendo? Muitas vezes as histórias são tão vivas que nós sentimos através do sentimento jorrar em nós energias de motivação para que possamos enfrentar essa existência. Tá entendendo? Porque boa parte de nós fizemos partes da época de Jesus. Né? Grande parte de nós, veja que nós ainda estamos nesta matéria, indo e vindo, de reencarnação em encarnação. Quantas encarnações a gente não está nesse estágio, nesse processo? E Jesus esperando, e Deus esperando pela gente. Tá percebendo? E esperando. E a gente claudicando, a gente feito mula, sem querer sair do lugar. Não é verdade? Então, eu quero terminar a história na época de Jesus, né, que é muito importante. Inclusive, essas histórias de Jesus nos faz a gente voltar no tempo e ver o quanto que nós ainda estamos perdendo as oportunidades, né, de oportunidade de crescimento, oportunidade de transformação, né, oportunidade de melhorias, tá entendendo? Então, Rivaldo, a gente tem essa parábola como uma parábola em que a gente se pergunta o porquê que Jesus nos trouxe essa parábola para que nós pudéssemos fazer
uma viagem no tempo e buscar nesta parábola por que os nossos comportamentos em relação à vida ainda está de uma forma tão pequena ainda. Por que esses ensinamentos de Jesus ainda não nos atraiu? Porque é muito fácil, Rivaldo, nós cairmos. É muito fácil nós errarmos. É muito fácil nós nos desequilibrarmos. É muito fácil. Essa parábola de Jesus, Rivaldo, ela faz com que a gente possa ver a riqueza que nós temos dentro de nós. Tudo aquilo que Deus nos dá de graça. E nós não aproveitamos. Nós estamos passando por um processo com essa pandemia. E o medo bateu em nossas portas, Rivaldo. O medo bateu em nossas portas. Eu estou me colocando também no mesmo lugar de tantos outros que o medo é uma constante hoje na vida das pessoas. Eu me coloco no lugar daqueles irmãos que viveram o tempo indo na casa espírita, ouvindo as palestras, participando dos estudos, participando dos trabalhos no campo do bem. Mas quando chegou esse momento, se acovardaram. Muitos se acovardaram. Muitos ficaram com receio, com medo. E nós, que somos espíritas, aí vem a convicção. Porque uma parábola dessa, para a gente fazer um estudo desse, Rivaldo, a gente precisa ter convicção. E o que é convicção? É certeza, é confiança. Que isso que está escrito, que aquilo que Jesus falou, que aquilo que Jesus narrou, é uma verdade incontestável em todos os mundos. Se Jesus é um espírito de escola, esses ensinamentos estão em todos os mundos. Tanto no mundo material como no mundo espiritual. Nos mundos, né? No caso. Mas ainda, Rivaldo, estamos feito rico. Estamos pegando nossos talentos e guardando os nossos talentos. Estamos pegando essa riqueza que foi nos colocada em nossas mãos. Porque quando você faz a análise do rico, não é só aquilo que ele tem dentro de si. Foi tudo aquilo que foi colocado de coisas materiais na sua vida. As oportunidades. Que do mesmo jeito que ele teve demais, o outro não teve nada. O outro viveu a existência dele todinha na rua, jogado. Então a gente faz essa análise em cima desta parábola, dessa riqueza. E ela foi colocada brilhantemente, inteligentemente por Allan Kardec no capítulo do Evangelho, não servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí diversas lições tem, parábola dos talentos, Jesus na casa de Zaqueu, né? Tem diversas, a prova da pobreza e da riqueza. Porque esta parábola vem chamar a nossa atenção, Rivaldo, para que a gente possa entender os dois comportamentos. E esses comportamentos, Rivaldo, eles vão descambar no mundo espiritual. A forma como vivemos vai descambar no mundo espiritual.
Então é preciso que a gente entenda o papel desses três personagens que estão nessa parábola, né? O rico, o Lázaro e Abraão. E Jesus foi de uma sapiência quando trouxe essa parábola, para podermos verificar o comportamento de cada um. O comportamento do mundo espiritual através de Abraão em relação aos dois, demonstrando que tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer aqui vai repercutir lá. Que a lei do progresso, ela é uma constante das nossas vidas. E essa lei do progresso, como sendo a lei natural, nós vamos responder por tudo aquilo que nós teríamos que fazer e não fizemos. E bendita é a doutrina dos espíritos, que já está nos despertando para que a gente possa frear as nossas atitudes animalescas. Esses comportamentos desvairados que nós temos. Basta que cada um tenha vontade e força para isso. Por quê? Porque sendo Jesus um ser que trouxe através das suas revelações todos os ensinamentos, se nós não seguirmos esses ensinamentos, só vai caber a nós mesmos o pranto e ranger de dentro do mundo espiritual. A doutrina espírita está aí, trazendo as reflexões desses ensinamentos para que possamos despertar. E as parábolas de Jesus, como eu disse logo no início, são histórias narradas por Jesus, adequadas à época, à cultura, à tradição, né? Pegando personagens, nomes, situações, para que ficasse registrado e daí pudéssemos trabalhar os nossos comportamentos. Fazer como o pobre, o mendigo, que despertou através do sofrimento, através da dor, através das negações que o rico tem a oportunidade de fazer e não fez. Esse pobre viveu na rua, na opulência, né? No sofrimento, na dor. Mas, acima de tudo, se resignou. Aceitou. Venceu a si mesmo. Ele não venceu nem o rico, não venceu o mundo, venceu a si mesmo. Ele foi exitoso? Ele foi exitoso. Para a sociedade, ele foi um fracassado? Foi um fracassado. O rico, por sua vez, foi o quê? Uma pessoa benquista na sociedade. Foi exitoso também para a sociedade? Foi. Venceu na sociedade? Venceu. Riqueza, casas bonitas, cargos, luxos, facilidades. Mas perdeu no mundo espiritual. Foi pobre de espírito e retornou ao plano espiritual. Aí a gente começa, quando a gente começa a estudar o Evangelho, aí a gente vê por que Jesus
fala tanto nas bem-aventuranças, na humildade que deve se ter, né? Meu irmão, como você me pediu, 10 minutos, viu? 10 minutos, né, irmão? Bem, na época de Jesus, eu estou em duas situações para contar, tem duas histórias para contar, mas eu tenho que contar só uma mesmo, por causa do tempo. Na época de Jesus, existia um jovem de 23 anos, chamado Simão. Ele era um jovem forte, um jovem que ele morava na periferia da cidade de Roma. Uma casinha pobre, ele tinha uma filhinha de 6 anos, cabelos pretos, compridos. Só que a filhinha dele era cega de nascença. E ele daria tudo, mas tudo, para ver, como nós, pais, a filhinha enxergar. Muitas vezes, Rivaldo, ele no trabalho, ele parava de trabalhar e se debulhava em lágrimas, para ter aquela tristeza no seu coração. Né? Neste dia ele sai de 5 horas da manhã e atravessa a cidade, sobe o Golgota, desce do outro lado, onde ficava a lavoura, que ele era lavrador, e iria arar o campo, né, cortar aquelas ervas daninhas que pudessem estar nascendo ali, né, atrapalhando sua lavoura. E neste dia, era sexta-feira, véspera do sábado de Páscoa. E aí ele sai mais cedo do trabalho. Sai mais cedo do trabalho, bota um feixe de lenha nas costas, as ferramentas, e faz todo o percurso de volta. O cortejo, que era trazido por uma segurança de 100 soldados romanos, onde no comando dele estava um centurião, fizeram um cerco para a subida de Jesus, que vinha carregando a cruz. Os romanos, o general, o centurião, fez um cerco para que a multidão não se aproximasse de Jesus, mas eles não esperavam nunca que alguém viesse subir no Golgota e descesse. E quando aquele rapaz vai descendo e vai passando por dentro do cortejo, Jesus cai, cansado, a cruz era muito pesada, e aí o romano, o centurião, dá ordem ao jovem, ele forte, né? Para que ele ajudasse a carregar a cruz. Ele tira as ferramentas e coloca no chão. Jesus continua com a parte mais pesada da cruz nos ombros e ele pega atrás. E ajuda Jesus a levar a cruz até em cima, onde já estava crucificado Dimas e Gestas. Quando chega lá, ele solta a cruz, nem olha para quem estava carregando. Pega as coisas, bota nos ombros e volta ao seu destino, ao seu percurso. Quando ele vai chegando em casa, a casinha dele tem um portão, e nesse portão tem aquelas aldabrazinhas que fazem zoada. Quando ele abre o portão, que o portão range, a filhinha dele sai correndo lá de dentro, que era cega, e se abraça, se joga nos braços dele. Ele ficou atordoado, sem saber o porquê daquilo ali.
Aí a filhinha diz: papai, aquele homem que o senhor ajudou a carregar a cruz me curou. Aí ele: mas como é que ela sabia? E que homem é esse que eu estava carregando a cruz? Aí quando a esposa dele se aproxima e diz: meu filho, estava aqui, quando eu olhei para dentro de casa, é como se tivesse um sol entrando na minha casa, aquela luz resplandecente, e depois desapareceu aquela luz. E a nossa filha chegou para mim e disse que você tinha socorrido um homem com a cruz, e foi esse homem que veio aqui e salvou, curou a nossa filha. Eles caem em lágrimas, e procurou saber que homem era aquele. Mas Jesus já tinha sido crucificado, já tinha partido para o plano espiritual. E aí aquele homem, a sua saga durante a sua vida todinha foi justamente seguir a Jesus. Eu espero, Rivaldo, que essa história da época de Jesus, sim, fala nisso. Esse rapaz, na posteridade, recebeu o nome de Cirineu, ou seja, aquele que ajuda o próximo. Veja que coisa interessante, né? Na época de Jesus, o Cirineu. Então, eu agradeço a sua ajuda, Rivaldo, por conduzir esse trabalho. Agradeço a nossa irmã Aldenora pela oportunidade de foi nos dado da CE fazer esse trabalho com ela, na casa dela. Que Jesus possa lhe abençoar, lhe guardar e proteger na sua caminhada, nessa direção, nessa gestão, que eu sei que é difícil para quem dirige as casas espíritas. Muita paz para todos. Muita paz. Obrigado. Nós é que agradecemos a você, Jorge, por trazer para todos essa reflexão, né? As suas palavras servem para que nós possamos refletir um pouco mais, como você bem disse, né? Nos colocar, né? Não é somente ler, não é somente, né, receber uma mensagem, mas nos colocar nesse lugar. Então, que Deus te abençoe, que continue assim, estudando e trazendo para todos nós, né, esse momento importante, né, na nossa jornada. E os agradecimentos continuam. Realmente, nós agradecemos a Aldenora por esse convite, por essa oportunidade, essa casa de oração e trabalho, né, Santifica 9 de outubro, que ele continue crescendo espiritualmente e continue fazendo, né, aquilo que ele sempre fez e realiza, que é nos dar essa oportunidade de aprendizado e de nos encontrarmos um pouco mais, né, próximo, né, dos ensinos de Jesus. Então agradecemos também àqueles que participaram da live, que estiveram conosco até agora, aqueles que entraram também, que saíram. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos continuar, né? Até o final do mês nós vamos ter outras histórias, outras parábolas importantes e que a gente possa participar. O convite fica aqui para todos. Mais uma vez um abraço, meu amigo, e vamos seguir em frente, né? Na nossa jornada, com a oportunidade que Deus sempre nos coloca. Então, vamos agradecer a Ele, nosso Pai Celestial, e continuar a rogar bênçãos para a humanidade, né, que tanto precisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Mais uma oportunidade que nós, né, tivemos para o nosso agradecimento e ao mesmo tempo, né, e agora finalizamos, estamos chegando no final, nós rogamos as bênçãos da espiritualidade, dos mentores, para que essa semana possa ser uma semana tranquila para todos nós, uma semana de oportunidade, de trabalho, que nós possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que vier, que nós possamos estar atentos nas menores coisas,
Momentos que muitas vezes nós achamos meros momentos, né, simples, mas que muitas vezes nessa simplicidade vamos encontrar ensinamentos grandiosos. Então, nós possamos continuar vibrando, né? E assim rogamos a Deus para que abençoe a todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, a humanidade como um todo, né? A todos os nossos irmãos que se encontram no planeta, como em todos os outros planetas, casa do nosso Pai. Certo da presença amiga de todos os mentores, todos os nossos guias. Aqui encerramos e desejamos a todos muita paz. Assim seja. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Um abraço. Fique com Deus. Tchau. Vamos ficar com nosso Pai. Até breve.